E aí galera, beleza? No vídeo de hoje nós vamos ver algumas consultas SQL diretamente no banco de dados. Essas consultas vão ajudar a gente a estar formando os nossos relatórios, os nossos gráficos. Eu quero passar nesse vídeo para vocês um pouco da linguagem SQL, entendeu? Uma parte bem técnica, mas assim a parte mais tranquila, para que vocês aprendem a interagir com o banco de dados, aprendem a fazer as suas consultas, e a gente vai aprender alguns conceitos de joins, né, de junção de tabelas, e vamos usar as tabelas, algumas tabelas que ao decorrer do nosso treinamento de BI a gente vai construir os nossos relatórios, tá bom? No vídeo passado, se eu não me engano, a gente viu um pouco sobre o banco de dados. Então usamos a ferramenta Flamerob, e o nosso banco de dados é o Firebird 3.0, e a gente vai utilizar somente essas duas opções aqui, que são as tabelas das visões, tá bom? Primeiramente quero abrir aqui uma tabela qualquer. Vamos pegar aqui a nossa tabela de deixa eu ver nossa tabela de item. Vou pegar a nossa tabela de item só para visualizar. Demora um pouquinho, que essa tabela é bastante pesada. Beleza? Isso aqui são todas as nossas colunas que nós temos na nossa tabela. Deixa eu fechar aqui. Isso. E quando a gente manda dar uma consulta, ele vai trazer todos os itens. Então, primeiramente eu quero explicar para vocês sobre o Select. Como que o Select funciona. Como que o Select trabalha. Então, vem aqui. Vamos pegar aqui. Vamos pegar essa tabela fim boleto. Vamos supor que eu quero fazer uma consulta nessa tabela fim boleto. Então, a forma mais básica de fazer uma consulta é utilizando o comando select. A gente vai passar aqui os campos. Como eu não sei quais campos, eu vou procurar aqui vou colocar para ele trazer todos os campos. From, que também é uma palavra reservada, e o nome da tabela. Então, fim boleto. Vamos mandar consultar, ele vai me trazer todos os registros, todas as colunas, sem distinção de nenhuma. Então vamos fechar, vamos fazer aqui agora na GLB pessoa, que é a nossa tabela onde contém todos os cadastros de pessoas do sistema. Fizemos a consulta. Agora vamos limitar um pouco essa consulta. Vamos supor que eu quero pesquisar um ID, né? Eu quero pesquisar uma pessoa por um determinado ID. Então vamos colocar aqui a cláusula where, e a gente vai digitar aqui o PES ID, e eu quero pesquisar o ID 55. Então olha só, digitando o SQL dessa forma, eu vou estar buscando somente o PES ID 55. Isso aqui ele pode ser para qualquer tipo de campo. Eu posso fazer uma consulta pelo código, posso fazer uma consulta pelo nome, como eu posso fazer uma consulta pela data, pelo tipo, e assim sucessivamente. Se tiver mais do que uma pessoa, mais do que um registro, ele vai trazer mais do que um registro. Só para exemplificar, vamos colocar aqui PES ID, não, vamos colocar aqui PES situação. Vamos pegar aqui todas as pessoas que estão com a situação ativa. Desculpa, tenho que colocar aqui entre aspas, tá? Vamos lá. Isso, todo mundo que está com a situação ativa. E se eu quiser limitar um pouco aqui para facilitar até mesmo a minha visualização, não preciso de todos esses campos, preciso apenas do ID. Então eu vou colocar aqui o PES ID e do nome. PES nome. Olha todas as pessoas aqui. Agora trazendo somente duas colunas. E se eu quero as pessoas que são diferentes de ativo, que não estão ativas? Opa, só trouxe um registro, que é um registro que não está ativo. O registro que é diferente de A. Se tivesse mais, obviamente ele traria mais registros. Agora vamos supor, dentro do apoio,
as tabelas elas são bastante divididas. Não é que é bastante, é que é bem organizado. Então as tabelas são divididas até mesmo para manter essa organização. Vocês podem estar verificando aqui que nessa tabela eu não tenho as informações de CPF. Eu tenho somente as informações do cadastro principal. Eu não tenho os documentos aqui, ó. Eu tenho outras informações, mas documentos eu não tenho. Só que eu tenho uma outra tabela, que é a tabela select todos os campos from GLBP física. E eu tenho a GLBP jurídica. Vamos falar só da GLBP física. Aqui ó, eu tenho os registros de pessoas do tipo pessoa física, que é os documentos, beleza? E se eu quiser juntar as informações dessas duas tabelas, como que eu vou fazer? Então primeiramente vou dar um apelido aqui para essa tabela. Eu vou colocar aqui o apelido dela de C. Isso aqui é para vocês entenderem como que funciona o banco de dados, e vocês vão utilizar isso aqui lá na geração dos relatórios. E eu vou colocar aqui o PES ID. Vamos colocar junto com o apelido. Eu tenho que colocar aqui o apelido no início, ponto. C.PES nome. Isso não vai mudar em nada a visualização. Essa informação inicial é para mim utilizar internamente na geração do meu SQL. E agora eu quero consultar, fazendo uma união entre a tabela GLB pessoa e a tabela GLBP física. E essa união, vou colocar aqui GLB física, e vou dar um apelido para ela também. E aí essa ligação, ó, essa ligação ela vai ser feita entre o C.PES ID. E se vocês olharem essa tabela aqui, vocês vão ver que ela também tem um campo chamado PES ID, que é o ID da pessoa. Então esse campo aqui ele cria uma ligação junto com essa tabela. Então eu vou pegar aqui o F, que o F é aqui da P física, e vou fazer a mesma PES ID. Então aqui eu já fiz a ligação. Isso aqui não vai mudar nada. O select continuou. Só que agora, se eu quero mostrar, vamos colocar aqui o RG da pessoa aqui dentro dessa tabela. Se eu quero mostrar o RG da pessoa aqui, fazer a consulta junto nessa mesma select. Então eu vou vir aqui e vou colocar aqui o F ponto. Vou procurar aqui o meu RG. E agora ele vai mostrar o PES ID, o PES nome e o RG. Para quem tiver, né, cadastrado. E quem não tiver, não mostra. Esse é o nosso select com join. E eu ainda posso aqui embaixo utilizar a minha cláusula where que eu estava usando lá em cima no meu primeiro SQL, que era um SQL simples. Então se eu posso colocar aqui um PES ID e eu vou pegar somente os f.pfi número que for diferente de branco, e agora eu vou colocar aqui um end, que significa e em inglês, f PES ID não, desculpa, PFI que não for nulo. Ele vai me trazer somente os registros das pessoas que têm o RG, que não está nem branco, no caso é assim, ó, sem nada, e nem nulo. Vai me trazer somente quem tem os cadastros completos. No caso, se eu tivesse precisando de um relatório que me trouxesse essas informações, esse aqui seria o SQL que eu deveria estar utilizando. Essa aula foi uma aula bastante básica, simples, né? Só para mostrar para vocês um pouco do SQL. No decorrer do nosso treinamento não vamos precisar de muito mais do que isso. Vamos precisar somente de consultas SQLs, de joins e consultas SQLs em views,
e talvez a criação de algumas views, né? Se eu precisasse criar uma view, que seria um relatório que eu usaria muito no sistema em locais diferentes, né? Se eu fosse usar esse relatório no módulo de pessoa, no módulo de vendas, então eu criaria uma view para o banco de dados que facilitaria o meu acesso e a esses dados de forma mais rápida, tá bom? E é isso aí.